vamos começar aí mais um encontro do nosso Mulheres em Movimento. E esse mês de novembro, o mês em que comemoramos 40 anos, não poderíamos deixar de contar com uma convidada tão especial quanto essa data. Nossa madrinha, Vera Naves, que abriu o Mulheres em Movimento, que fez o primeiro encontro, né? A Vera esteve com a gente aí no lançamento do Mulheres em Movimento, em março, e aí agora está aqui com a gente para falar desse tema tão importante, tão pedido por vocês nas pesquisas de todos os nossos encontros, que é a liderança feminina. Junto com ela, a gente tem uma convidada, que é a Janaína Rangel, diretora também do grupo Santa Emília, Caminhões e Ônibus. Então, duas mulheres fortes de fibra, que lideram empresas altamente masculinas, com homens sob sua gestão, com líderes pares, né? Então, elas vão contar um pouquinho para a gente da trajetória delas e como foi tudo isso. O nosso chat já está aberto, então... Júlia, boa tarde. A Júlia é fã de carteirinha do Mulheres em Movimento aqui. Não tem um programa que ela perde. Nosso chat está aberto, mulheres. Podem mandar perguntas, comentários para a gente ir trocando com as nossas convidadas. As curiosidades que vocês tiverem sobre a trajetória delas e sobre esse desafio de ser líder aí no universo tão masculino como das empresas que nós atuamos. E eu vou pedir, então, para a Vera dar o boa tarde aí. A Vera se apresenta, a Janaína se apresenta, e aí começa a dinâmica do nosso programa. Sejam bem-vindas, meus convidados. Muito feliz e honrada de ter vocês aqui com a gente. Boa tarde a todas. Para mim é uma satisfação muito grande participar desse momento aí, um momento onde a gente está aí com a empresa toda participando, com as lideranças femininas, com as pessoas aí que fazem a grande diferença na família Rodonaves. Obrigada, Camila, por conduzir tão bem esse trabalho, por conduzir essa grande equipe. Eu gostaria de agradecer esse convite maravilhoso feito pela Vera, parabenizar os 40 anos da Rodonaves, é uma empresa que eu tenho uma admiração enorme. Foi uma das minhas primeiras inspirações quando eu comecei na Santa Emília. Eu até fui estagiária aqui por um período no RH, porque, assim, acho que foi uma escola para mim. Então, eu tenho grande admiração pela Vera, pelo João, por toda essa equipe maravilhosa e essa empresa incrível. Então, meu nome é Janaína, eu tenho 43 anos, sou mãe de 3, formada em jornalismo, também sou professora, estou na Santa Emília há mais ou menos uns 17, 15 anos. Entrei na Santa Emília pelo RH mesmo, fazia parte da área de RH, gestão de pessoas. Fui por um bom período conquistando meu espaço e hoje eu sou diretora na área de caminhões e de ônibus. Muito obrigada pelo convite. O pessoal já começou a conversar com a gente aqui no chat, dando boa tarde, que encontro perfeito. Todas ansiosas aí por aquilo que vocês vão poder compartilhar conosco nesse dia, né? Então, conta pra gente um pouco, Vera, aí. Você tão menina, começou na Rodonaves e hoje é vice-presidente de um grupo, né? A Rodonaves começou lá como a Transportes, nos pedais de uma bicicleta, e hoje nós somos um grande grupo. Conta um pouco dos desafios para essa mulherada aqui. Bom, primeiramente, desculpa, né? Porque eu não me apresentei primeiro, realmente achando, todo mundo já conhece essa história. Mas, assim, o bacana até esses dias, né, diante do evento aí dos 40 anos da comemoração, e aí a gente estava lá reunido com o pessoal do marketing para ajustar algumas datas, alguns momentos aí que nós vivemos semana passada. E aí começaram a perguntar, eu falei, não, peraí, ó, a história é exatamente assim. Então, assim, vou contar
para que todo mundo conheça, porque existe aí uma divergência na história. Em 1984, né, eu trabalhava no Mercadão aqui de Ribeirão Preto, era caixa de um açougue, e passava, o Mercadão é ao lado da rodoviária, para quem é de Ribeirão Preto que conhece, passava por ali e já existia ali a Rodonaves, que foi fundada em 1980. Meu irmão mais velho, Donizete, trabalhava com o João, e na ocasião, né, aí as esposas do João trabalhavam ali, ajudavam o mitifrete em alguns momentos, e ela não ia mais trabalhar ali, e ia surgir aquela vaga, estava surgindo aquela vaga. Meu irmão falou: por que você não tenta? Vem aqui conversar, né, ver se você consegue. E é óbvio que eu trabalhava de segunda a sábado, da hora que abria o Mercadão, a hora que fechava, então que era das 6 às 6. E aí eu vi como uma oportunidade de trabalhar de segunda a sexta, não trabalhar aos sábados, e de também poder aprender algo diferente. Eu ia sair lá do Mercadão, no meio das carnes, daquele cheiro forte de carne, para ir para trabalhar no escritório. Então já estava prosperando, né? Já estava crescendo. Nesse período, essa separação, houve uma separação do João, né, quando eu estava entrando, e aí, na verdade, eu estava pré-separando, eles separaram em 85, e no final, no meio de 85 para frente, a gente começou a namorar, e em 1986, em fevereiro de 1986, nós nos casamos. Então, eu tenho uma história, um laço muito forte com a Rodonaves desde 1984. Então, eu estou casada com o João agora em fevereiro, faz 35 anos, mas já há 37 anos aí de estar junto, construindo aí a história da RT Rodonaves. Então, eu casei com ele com 17 anos, ia fazer 18 anos, assumi toda uma história aí, uma família, ele com 3 filhos pequenos, e toda essa construção aí que vocês já conhecem. Tem gente que é dessa época, Vera, que tá falando aqui. Né? Olha, eu lembro dessa época, mas tá anônimo aqui, eu não sei quem que é, mas tem alguém que é dessa época. Legal. E a gente já tá com quase 100 participantes, muita gente já dizendo aqui, ó, muito feliz com esse evento de hoje, que evento show, que delícia ver essa mulherada empoderada, satisfação por ouvir um pouco dessas histórias. Agora é com você, Jana. Vamos continuar deixando a galera aqui a fim de ouvir mais desse empoderamento feminino. Que ótimo! Bom, a minha história, né, eu comecei por um período, eu trabalhei um período quando eu era mais nova nas férias, eu trabalhava na creche que a minha avó ajudava, que era a creche modelo da Vila Virgínia, que ela trabalhou a vida dela inteira lá, né? Então, nas minhas férias, quando eu tinha 13, 14 anos, eu ia julho, dezembro e janeiro, eu adorava trabalhar na creche. Depois fui trabalhei em shopping também. Aí, por um bom tempo, eu morei fora, eu ia estudar, né? Ficava fora. Quando eu voltei, eu comecei a dar aula de inglês. Então, eu dava aula de inglês, cheguei a abrir uma escola de línguas para atender empresas mesmo, de inglês e espanhol, e eu queria trabalhar na Santa Emília, mas o meu pai dizia, na Santa Emília só tem espaço para o seu irmão, para você não. E eu continuei trabalhando em várias outras áreas, trabalhei com marketing também, com jornalismo. E aí, num período, eu falei, olha, eu realmente gostaria de trabalhar na Santa Emília. Então, eu fiz um trabalho com uma psicóloga e ela conseguiu ver qual era a área que talvez até eu tinha mais competência e tinha mais o meu perfil, que era essa área de humanas, de trabalhar com gente. Então, foi quando eu entrei. E quando eu entrei, eu trabalhei nessa área e fui crescendo e aprendendo sobre o negócio da minha família. A Santa Emília tem 117 anos, né? Eu sou a 5ª geração do negócio e a 4ª geração da família. E dentro desse espaço, fui conquistando, mas não tinha ainda muito espaço para mim. Quando eu entrei, o meu irmão não estava.
E aí eu dei a ideia e falei, ô pai, vamos trazer meu irmão também de volta para a gente trabalhar como família, vai fortalecer. Então a gente começou dessa forma. Ele ficava na área comercial e eu ainda na área administrativa. Depois de um período, eu assumi a área do pós-vendas, que é a área de assistência técnica, oficina e a área de peças. Eu até costumo dizer, meu marido é chefe, que ele trabalha na cozinha e eu trabalho na oficina. A gente fez essa troca super saudável, que eu adoro. Então, aí... Papéis invertidos, hein, Jana? E até para você poder começar, já teve aí essa dificuldade do seu pai, com certeza mais antigo, né? Pensando assim, não tem espaço para a mulher trabalhar no meio de um monte de caminhão, de ônibus, de oficina. E Camila, o meu pai, ele até que ele é feminista, só que eu acho que dentro desse espaço mesmo, até a gente, eu, Janaína, achava que eu não era capaz. Imagina que eu ia comandar uma empresa de caminhão e de ônibus, achava que não tinha espaço para mim. Então foi um processo de autoaceitação e de querer mostrar que eu era capaz depois de um período. E aí foi quando, há um ano, que eu assumi mesmo a empresa e o meu irmão saiu, foi para outros negócios e foi quando eu assumi. E sempre isso, assim, que eu pensava, será que eu sou capaz mesmo? Será que eu tenho competências suficientes? Tudo isso. E foi um desabrochar, assim, que acho que até eu me surpreendi comigo mesma. O meu marido fala muito para mim, lógico que você é capaz, olha isso, 3 filhos, cuida de casa, cuida de empresa, trabalha, lógico que eu sempre acreditei em você. Então foi um processo, acho que até eu fiquei assim, talvez até, né, pelo não tem espaço para você, você começa a achar, talvez, será que eu não tenho? Vem essa crença limitante, né? E aí foi um desabrochar mesmo, que assim, hoje eu vejo que eu estou exatamente onde eu gostaria de estar. E isso que você trouxe, né, Jana, acontece mesmo, né? Em outros bate-papos a gente teve a oportunidade de falar disso, né? Do quanto que às vezes a gente mesmo não acredita na gente, não acredita nesse poder que a mulher tem, né? A dificuldade de administrar. A gente teve um encontro há 2 meses que falou de como que a gente equilibra todos esses pratos, né? E como é que a gente confia na gente. E aí, antes de eu passar a palavra para a Vera, tem o chat aqui. Hoje vai ser difícil acompanhar o chat e acompanhar vocês, né? Eu não sei como eu não suspeitei, mas quem falou que é dessa época é a Silvia, Vera, que acompanhou essa história, né? A Silvia Monteverde, nossa gerente do GRN, uma das poucas gerentes que a gente tem, 20 anos de empresa, né? Uma história linda e muito feliz de poder participar, muito orgulho de participar dessa história. A Rosângela de Curitiba está encantada, muito feliz de participar desse momento pela primeira vez. Tem mais coisa aqui. Somos guerreiras e me orgulho muito em ser mulher e vendo esses depoimentos, temos a certeza que podemos ir mais longe. Estou ainda... Aí tem um comentário aqui de BH, alguém que estava na nossa live, Vera. Estou animada com esse bate-papo, encantada com a dona Vera. É tão linda e tem uma comunicação tão boa. A propósito, o curso de oração que a dona Vera informou ter feito na live deixou ela super desenvolta. Parabéns a todas. Segue aí, porque tem muito comentário aqui. Daqui a pouco eu falo mais, senão eu vou ficar lendo comentário e a gente não ouve vocês. E aí, Vera, essa dificuldade, né? Já saiu do açougue, foi para a rodoviária, transporte, cuidando de filho, tão nova. E conta mais para a gente. Bom, na verdade, assim, né, não vou voltar lá, mas vou até baseado no que a Janaína falou aí sobre essa questão do autoconhecimento, né? Eu acho que isso é uma busca constante. Quando você casa muito nova, né? E aí meu exemplo aí, casei muito nova com um homem mais velho que já tinha aí fundado essa empresa, né? Que já tinha muito conhecimento. Então a gente por muito tempo vai se achando que a gente não é igual, né? Que a gente está inferior e que é ali que domina. Então foi assim, foram muitos os desafios. São 35 anos. Nesses 35 anos, acho que se a gente ficar aqui, Camila, se eu contar toda a minha história,
eu acho que a gente vai ficar aí numa live enorme, né? Obrigada pelo carinho. De sábado. Exatamente. Mas assim, a cada momento da minha vida, vamos dizer assim, a cada etapa, né, que eu vivi, eu aprendi muitas coisas, né? Eu lutei sempre por aquilo que eu queria, por aquilo que eu imaginava. Eu tive uma vida muito difícil quando solteira. Era uma vida muito difícil, de muita luta, de trabalhar muito nova. Perdi meu pai com 11 anos e aí fui trabalhar para ajudar em casa. Então, quando eu me casei, eu já tinha essa vida de batalhar por aquilo que eu acreditava. Quis muito, até hoje eu penso muito na busca de uma graduação, eu comento sempre isso, e com o passar dos anos a gente vai vendo a dificuldade, ao invés de achar que é mais fácil, para mim, eu vejo uma certa dificuldade de fazer, mas não desisto desse sonho, eu ainda vou realizar esse sonho, são as circunstâncias que vão acontecendo, a demanda, a luta por querer um filho e priorizar, e aí foi uma luta de 19 anos aí que todo mundo conhece essa história, e também a luta de ajudar a construir essa empresa. Então, a prioridade eram essas, né? Durante anos a luta, vamos tentar ter um filho, a empresa precisa de mim, no começo era trabalhar sábado e domingo, porque eu achei que eu ia para Rodonaves e não ia trabalhar de sábado, hein? E aí fui, trabalhava de sábado, de domingo, trabalhava até tarde, cuidava de casa, mas tudo isso valeu muito a pena, tudo isso fez me tornar essa pessoa que eu sou hoje, de valorizar muito aqueles que estão junto conosco, construindo a nossa história, porque a gente não constrói nada sozinho, e por aquelas conquistas que eu determinei e conquistei, né? Tô ouvindo. Nós mulheres temos a síndrome do impostor, né? Mulher às vezes acha que ela não pode. E aí a Luciana, lá de São José dos Campos, né, falou, quando eu entrei na Rodonaves, eu também fiquei muito em dúvida se eu era capaz, porque era tudo muito novo para mim, né? E como hoje ela Luciana, é capaz, hein? Hoje a Luciana é supervisora operacional, né, de uma filial, já passou por CTCs e é uma pessoa que a gente aposta, né, para continuar sendo aí uma mulher na liderança. Não desista mesmo. É uma mensagem para você, Vera, não desista mesmo. Embora você já é mais do que graduada, só falta o diploma ou certificado do MEC, né? E acho que tudo isso que vocês falaram é muito importante, né? E a gente sempre busca trazer isso aqui até para as nossas jovens meninas, né? Para as jovens aprendizes, né? Do estudar, para filho de colaborador, que às vezes o colaborador vem conversar com a gente, né? Começar desde cedo, né? Você começa desde cedo e você vai se conhecendo. Tem gente falando para você publicar um livro aqui, Vera, também, ó. Dona Vera deveria publicar um livro também. Ah, então, mas eu acho que o meu vai dar uma enciclopédia, eu já brinquei aqui. Aqui, ó, a Amanda aqui do financeiro, a Vera pincelou um pouco disso, mas acho que dá para ela falar um pouquinho mais, né? Esse desafio, né? Se fosse, eu quero ser mãe, mas a empresa sempre precisou de mim, eu trabalhava, tinha que cuidar de 3 crianças e decidi ser mãe. Como é que concilia isso? E aí a Vera fala e depois a Jana fala também. Vocês acham que a mulher precisa escolher ou a carreira ou ser mãe? Eu acredito que hoje não, Camila. Eu acredito, e Amanda aí, né? É difícil, né? E a gente, nós mulheres, eu acho que a gente já nasce com um instinto materno muito, muito forte, né? Muito aguçado. Eu não sei, eu acredito muito no momento de Deus, na providência de Deus. Eu lutei durante 19 anos. Eu não sei como seria se eu tivesse tido filho em momentos onde a gente tinha uma vida financeira ruim, porque nós tivemos uma vida financeira muito ruim, né? No início foi muito difícil. Eu não tinha empregada em casa, eu tinha que conciliar o trabalho de casa com o trabalho da empresa. Então, foi difícil para mim. Mas eu acredito muito na nossa capacidade. A mulher, ela tem essa grande habilidade.
Naquele momento eu tinha minha mãe mais nova, tinha pessoas mais próximas com saúde para me ajudar a cuidar, que hoje muitas mulheres têm também, mãe, alguém sempre que ajuda. Então, aconteceu o ter filho num momento melhor para mim. Mas muitos sabem aqui que quando ele nasceu, a gente também estava comemorando, no ano, comemorando os 25 anos da empresa, e no primeiro mês eu já estava trabalhando. Para definir algumas coisas em relação a isso, eu não me ausentei totalmente da empresa, com toda a dificuldade. No começo eu tinha, né, lógico, essa possibilidade. Eu lembro que eu montei um chiqueirinho, coloquei ele ali do lado, já tinha uma pessoa para ajudar a cuidar, mas levei ele comigo, né? Eu queria acompanhar uma parte do crescimento dele. Não é algo fácil, mas eu acredito muito que nós somos capazes disso. O que a gente precisa... E é bacana assim, né, que até no bate-papo de vocês no mês passado aí, falando sobre a gente se organizar, né? Eu acho que hoje eu vejo o quanto isso é importante para a gente, para quem tem um filho, para quem trabalha fora, o fato de se organizar ajuda muito. E penso assim, que é nunca se sentir culpada. A gente não pode carregar uma culpa daquilo que não conseguiu fazer. A gente dá conta daquilo naquele momento. Então, eu acredito muito nessa capacidade de nós mulheres aí. E você, Jana? Gente, eu acho assim, é muito difícil você falar para uma mulher que quer ter filho para não ter. Não é, Vera? É muito difícil. Então, assim, quando a gente coloca na cabeça que quer ter filho, não tem um momento certo. Lógico, a organização faz parte, você tem que estar pronta, porque é isso que a Vera falou, né? Tem a culpa, ai, não fiquei, tem que trabalhar, tal. Você fica pensando isso, não tem jeito. Quando a minha mais velha nasceu também, a Pietra, que bate aqui as idades, eu dava aula. E eu também fiquei, acho que 1 ou 2 meses só de licença, porque eu também precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro, era um momento difícil para nós também. Então, eu dava aula, voltava correndo. Eu lembro que eu voltava, eu morava num apartamento, eu chegava na portaria, eu já começava a ouvir o grito da minha filha querendo mamar. Então, eu já subia abrindo a blusa dentro do elevador para amamentar. Aí eu amamentava, saía correndo, voltava para dar aula. Eu lembro que eu ficava pensando que eu não iria nem de carro para dar aula, porque eram uns 8 quarteirões, porque se eu fosse de carro eu teria que estacionar, era mais tempo para achar o lugar. Então, assim, a gente se desdobra. Eu, assim, eu sou suspeita, por mim eu já queria estar no quarto filho também, então eu sou muito fã, eu acho que, assim, a maternidade transforma a gente, não existe certo e errado, não é toda mulher que tem que ser mãe, não tem nada disso, é do gosto de cada uma. E o meu foi tudo junto e misturado, né? Eu tenho 3, com uma diferença de 6 anos de idade, 5 anos cada um. Então foram vários momentos. Eu até acho que talvez lá na Santa Emília eu não bati mais forte ainda, porque eu queria realmente também ter filho. E quando você tem filho, você também quer esse tempo de qualidade com ele. Então, é meio complicado, né? No Brasil, a licença de 4 a 6 meses, assim, né? É porque a mãe sofre mesmo de ter que deixar uma criança tão pequena e trabalhar, né? Então, eu acho que não tem o tempo correto para se ter o filho. Eu acho que é porque a nossa carreira não para, né? Então, você continua trabalhando. É uma adequação e a criança vai vir na hora que o relógio biológico bate e fala assim, eu quero ser mãe. É meio complicado disputar com isso. Tem aqui, ó, tem uma colaboradora... Posso só completar uma coisa, Camila? Claro, Desculpa aí, quebrar o protocolo. Mas você sabe que é assim, ó, a gente opta pelas coisas na vida. E assim, você quer casar? Geralmente a gente casa para ter uma família, né? Então, assim, não, mas eu falo assim, ó, a mulher, a partir do momento que ela casa, ela tem que conciliar o casamento com o trabalho, né? E aí tem as atividades da casa, tem o marido que ajuda, tem o marido que não ajuda, então já a partir do momento que você já tem a sua casa, você começa, ou solteira ou casada, você já começa a conciliar.
Então, lógico, o filho é um ser pequeno que você tem que educar para a vida. Mas, assim, a vida da gente é sempre você partilhar das atividades e das funções que você tem. Ou como filha, ou como esposa, ou como mãe, sempre tem as ocupações. Nós, como mulher, nós damos conta. Mas também temos que permitir o momento que a gente não dá. Mulher tem mais facilidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Homem tem um pouquinho mais de dificuldade para isso. A Jaqueline falou aqui, né? Minha mãe fazia a mesma coisa, me levava no trabalho e ficava no chiqueirinho. Sempre foi uma mãe maravilhosa e um exemplo fazendo as duas coisas, né? Muitos elogios para você, Vera. A gente tem aqui a Fernanda de Uberlândia. A Fernanda estampa os nossos caminhões, né, da campanha das melhores empresas para trabalhar. Eu fui a primeira mulher a ser contratada como consultora comercial aqui em Uberlândia. Tive muitas dificuldades, recebi muitos comentários maldosos de homens, mas já se passaram 15 anos e eu estou aqui. Não foi fácil, ainda não é. Lidamos diretamente com muitos homens. Quando eu entrei na RT, a minha filha tinha 2 aninhos. E como eu tenho amor nessa empresa. Que bom, muito bom. E aí, pegando esse gancho do que a Fernanda falou e desse raciocínio que a gente está discutindo agora, a Camila Cidade, lá da nossa unidade de Guarulhos, agora Vila Guilherme, fez um comentário aqui, e aí eu acho que a Vera pode falar, e a Janaína também, até pelo que ela contou, né, uma empresa de mais de 100 anos, a 5ª geração, e ainda algumas dificuldades aí de conquistar o espaço, acho que hoje muito menos, né, mas no caso da Janaína, a 5ª geração, no caso da Vera, construindo aí a empresa junto com o seu João, tinha preconceito, ou tem preconceito ainda hoje, vocês sentem, às vezes não são tão ouvidas em uma reunião para dar uma opinião ou para tomar uma decisão, né? Ontem eu estava em reunião com a Letícia, que é a nossa gerente da filial de Londrina, e ela disse que recentemente ela passou por uma situação lá que o cliente chegou meio nervoso, que tinha acontecido alguma coisa com a carga dele, e falou lá na plataforma que queria falar com o gerente da filial. E ela chegou para falar com ele. E aí ele falou assim, não, eu quero falar com o gerente da filial. E ela falou assim, eu sou a gerente da filial, né? Eu acho que você deve... Aí ela disse que brincou com ele, você deve estar me achando muito nova, né, para ser gerente, né, mas o que eu posso te ajudar? E aí o cara ficou super sem graça e eles acabaram conseguindo desenrolar ali a situação com a ocorrência do cliente. Mas como é que é isso, né, nessas posições que vocês estão? Bom, lógico que sempre vai ter um determinado preconceito, né? A gente luta muito, mas acredito que a gente não precisa ficar levantando uma bandeira feminista aqui, mas a gente pode construir a nossa história, construir a nossa dignidade. Mas é óbvio, eu, por exemplo, eu vou falar, todo mundo vê o João, não vê a Vera na Rodonaves, né? Então, o João é o fundador, não tenha dúvida, ele tem todo um carisma. Eu costumo falar, às vezes, há uns anos atrás, quando eu viajava muito com ele, muitos anos, né, antes do meu filho nascer, e às vezes ele chegava e cumprimentava, abraçava, e às vezes ele criticava. Cada um tem seu jeito, né? Eu acho que não tem. Então, assim, aí vem sempre a comparação, né? O João, fundador, ele é meu esposo, então ele é esse carisma, ele é a alma dessa empresa, né? E aí vai de eu me posicionar também, né? De como eu me posiciono, de como eu construo tudo isso, de como eu valido o meu valor, de fato. Mas assim, eu tive vários episódios, mas assim, o mais recente deles foi uns anos atrás, quando a gente estava contratando, estruturando a área de controladoria aqui na empresa, e eu, como diretora financeira, ia fazer a seleção, porém era um cargo onde esse cargo de controladoria fica abaixo da presidência, do conselho. Na época a gente ainda não estava montando o conselho, mas a gente já vinha construindo toda essa parte. E fui entrevistar já um senhor de uma certa idade, né, mais velho que eu. E aí estava eu, o João e o Everaldo fazendo a entrevista para aprovar ou não candidato. E eu fazia pergunta para ele, ele não olhava para mim para responder, ele olhava para o João ou para o Everaldo, tipo assim,
você é nova, você é mulher. Eu senti esse olhar, pode até ser que não, pode ser que a pessoa... Mas assim, é muito estranho, porque eu gosto de conversar com as pessoas olhando para o rosto das pessoas. E quando eu fiz a pergunta, ele olhou para mim, mas ele, em momento nenhum, durante toda a entrevista, ele olhava para mim para responder. Eu senti como uma certa discriminação, né? Então, eu vejo que, de uma certa forma, sempre tem essa posição. Até que eu estava falando, principalmente pelo João, seu fundador e tudo mais. Mas como, de fato, eu me posiciono? Como eu me mostro? Como que eu me valorizo? Então, isso é muito importante para que a gente aprenda, assim, não é pegar o lugar do homem ou pegar o lugar da minha colega de trabalho, mas é, sim, mostrar o valor que eu tenho. É isso. Jana, tem alguma experiência assim para contar para a gente? Tem. Nossa, tinha o machismo, tem o machismo e terá, né? Assim, lógico que hoje é um novo momento, né? Um novo posicionamento, né? Concordo plenamente com a Vera, isso, não tem que levantar bandeira e falar eu sou melhor que ele, nada. Acho que as nossas competências, elas falam por si só. Que nem você falou na sua pergunta, né? Quando você precisa ser ouvida, eu vou ser ouvida, nem que eu tenha que bater na mesa, eu quero ser ouvida. Dentro da empresa, eu não sofro nenhum preconceito, não tenho esse machismo, graças a Deus. Até esse ano, um ex-coach meu falou, a sua empresa, né, é nome de mulher, são mulheres fortes, né? Eu falei, exatamente, é o nome de mulher, né? Então, eu tenho parceiras de trabalho na liderança, são mulheres incríveis, de muito valor, que trabalham lado a lado comigo e fazem toda a diferença. Inclusive, a minha gerente de vendas, eu acho que é ela que sofre o maior preconceito. Agora, o externo é muito presente. Eu já tive cliente que manda recado falando... ela tem que sair, o irmão dela tem que voltar, ele é muito mais legal. Nossa, não, eu não vou mais comprar lá porque ela... Então, você já vê o preconceito. Então, realmente, é um ambiente que tem isso mesmo. Mas é isso que a Vera falou, você tem que ter o seu posicionamento. E assim, um posicionamento... com calma, não tem que ter, né? Eu vou levantar mais a voz, eu vou fazer isso. Quando você quer ser ouvida, você tem que, né? Tem várias situações que você tem que firmar mais ainda e falar, essa é a minha opinião. E isso acontece muito, né? Da nossa própria associação de caminhões Volkswagen, né? Aqui no Brasil. Eu, uma vez, já participei da associação, eu e depois mais uma mulher. Depois ela ficou sozinha. Hoje não tem mais mulher na associação. Então, assim, é um processo, mas está vindo uma nova geração que aparentemente tem uma outra cabeça. Então, é uma questão, assim, de conquista, né, de paciência também, mas em várias situações, realmente, você tem que levantar o tom de voz e falar, eu também tenho algo a dizer aqui, né? Mas isso acontece semanalmente, infelizmente, e também cabe a importância que você dá a isso, né? Então, também você tem que trazer leveza e falar, desculpa, isso não é contra nós, né? Não é assim, especificamente contra a Janaína, né? É pela cultura, né, que existe no Brasil mesmo, eu acredito. Acho que tem uma diferença que eu costumo dizer, né? Ser feminista é importante, né? A gente precisa se defender. No bate-papo do mês passado, tanto a Lili como a doutora Ana falaram muito do quanto nós, mulheres, às vezes competimos entre nós e que a gente precisa, na verdade, se ajudar, né? Que falar mais alto não é gritar, porque se mulher grita parece que é louca, né? Então, são todos os estereótipos que a gente tem. Eu tenho mais alguns comentários aqui, 2 histórias inspiradoras. A Gislaine está com a gente também, já veio, já voltou, agora está aqui há um tempão. Aprendo mais a cada dia com a dona Vera. O respeito e a sabedoria no liderar é nato dela. Muita admiração por essa mulher.
A Rosângela lá de Pinhais, né? Eu optei por casar mais tarde, ter filhos mais tarde, para ter tempo de crescer profissionalmente. Me arrependo um pouco, pois aquela história da energia eu acho que tem um pouco de verdade. O que vocês acham? Vocês acham que conforme o tempo vai passando, a nossa energia diminui um pouco mais? A Denise fala até que quando a filha dela era pequena, ela chegava em casa, ia colocar para dormir a menininha para poder fazer outras coisas e ela acabava dormindo antes da filha. E aí dorme e a criança não dorme e não faz nada em casa. Eu acho que tem um pouco disso, sim, né? Eu acho que quando a gente tem filho mais novo, eu vivi mais ou menos assim, lógico que não eram meus filhos biológicos, né? Mas tinham os filhos do João. Mas assim, quando você tem filho mais novo, você é meio desencanada de muita coisa, né? Você não fica ali bitolado em cima do filho, né? Eu acho que você vai mais de boa, você tem mais energia, não tenha dúvida. Agora, eu tive meu filho com 37 anos, né? Então, teve o lado bom, que eu vivi muita coisa e eu falava assim, eu não quero isso para o meu filho. Mas errar, a gente sempre vai errar na educação, mas a energia muda sim, né? Eu acho que a gente cria, no meu caso, eu vejo que principalmente porque ele é único, né? Assim, porque os outros já estão todos casados aí com filhos, mas eu vejo que ele assim acabou se tornando muito maduro antes da hora. Acho que até pelo nível de exigência, a minha maturidade, eu vejo dessa forma. Mas aí é de cada um, né? Às vezes você está com 50, eu estou com 52 e tenho muita energia, mas acho que energia, aquele pique de criar uma criança já é diferente. E aí, Jana? A minha primeira filha eu tinha 27, o terceiro eu tive com 40. É outro pique, concordo plenamente. Eu também tenho muita energia, tudo, adoro fazer esporte, sou muito automotivada, bem animada, como a Vera mesmo disse sobre ela. Mas assim, em termos de criança, né, demanda tempo, paciência, tudo isso, é outra energia mesmo, isso é verdade. Mas acho que ele não precisa ter arrependimento, não. Foi a hora certa para você. E deve estar sendo uma delícia, né? Filhos é um desafio e um aprendizado. O que a Vera falou, a gente erra, a gente está sempre errando, tentando acertar, né? Mas não tem a idade certa, né? Hoje as mulheres escolhem mesmo ter filho mais tarde mesmo, né? Entre as minhas amigas, a maioria teve com 38, 40, o primeiro filho, Mas o pessoal está concordando aqui. Tem mais gente falando que a energia muda. Eu tenho 37 de casada, casei com 16, fiz faculdade, criei 2 filhos. A energia muda muito porque hoje eu trabalho e ainda ajudo a criar do meu neto, né? Então, muda bastante. Tem bastante coisa aqui. A Camila Cidade falando, já aconteceu isso lá na Vila Guilherme também, do cliente chegar e pedir para falar com o supervisor e eu que estava lá para resolver o problema do cliente, né? Como a dona Vera falou muito bem, mesmo que haja preconceito, a Jana falou um pouco disso também, mesmo que haja preconceito com nós mulheres na liderança, precisamos saber nos posicionar. Eu fui promovida na Rodonaves como líder de expedição e lido direto com a operação, motorista, agregado. No início não foi fácil, mas segui firme e venho conquistando meu espaço e trazendo bons resultados. Que bom, parabéns, Nádia. A Nádia é lá da 091. A 091 participa em peso com a gente. Todo Mulheres em Movimento tem bastante gente lá de Belo Horizonte. Eu vi isso, Camila. Estou feliz, viu, de saber que o pessoal de BH, as mineiras estão aí ativamente aí. Eu acredito que todos somos iguais. A Luanir lá de BH também. Temos deveres e obrigações da mesma forma. Infelizmente, no mercado de trabalho, as mulheres ainda sofrem muito preconceito e existem estudos que comprovam que a maioria das empresas ainda não dão espaço, né, não assimilam mulheres em cargos de liderança, principalmente nas áreas consideradas masculinas. É lamentável essa discriminação e essa cultura ela é mundial, né? Não é só brasileira, ela é no público latino é um pouquinho mais, mas na Rodonaves temos muitas lideranças masculinas. Cada dia que passa, a força feminina tem se mostrado que é capaz de assumir essa liderança em diversas áreas. E um dos meus sonhos é ver essa igualdade em todos os lugares. Obrigada, Lu.
A Sandra diz que a melhor maneira para diminuir o preconceito é mostrarmos nossa capacidade em ações. Vera e Jana, duas mulheres maravilhosas que pensam e desenvolvem pessoas e talentos. Muito legal. A Neia, aqui de Ribeirão, também bastante tempo com a gente. É isso mesmo, conciliar filho, trabalho, esposa é um desafio, mas é um desafio que a gente vence todos os dias. Que histórias mais vocês contam para a gente? Que conselhos vocês dão para as jovens meninas, para as jovens mulheres que ainda estão começando, que ainda estão pensando se casa ou se segue a carreira, segue o relógio biológico? Tem isso? Vocês acham que tem isso de profissão de homem e profissão de mulher, né? Deem conselhos agora. Eu queria ouvir conselhos mais do que histórias. Bom, eu vejo assim, ó, a gente vê muito quando você vê isso no Brasil, tem assim, acho que o pessoal está trabalhando, existem alguns movimentos para ajudar a desmistificar e fazer com que a mulher realmente assuma um papel, né? Quando a Jana estava falando da associação lá de caminhões das indústrias, que não tem mulher, no setor de transporte, eu comecei a participar em alguns eventos com o João da associação, né? Porque ele estava aqui participando do sindicato aqui de Ribeirão Preto, e eu fiquei assim assustada. Eles chamavam para reunião, não tinha uma mulher, não tinha uma no comando. Aí aquilo me assustou, eu comecei a participar. O ano passado eu fui num evento em Brasília e aí a área de transporte começou a fazer um movimento que chama Conjovem, que leva os herdeiros para fazer um trabalho e tal. E foi muito bacana, porque aí você vê bastante mulher, porque aí já tem a segunda ou terceira geração ali que está tentando tomar um lugar. E tinha como líder do Conjovem uma mulher, que o pai tem uma transportadora, só que ela não trabalha com o pai, né? Então, assim, ela assumiu e tudo, aquele papel ali no Conjovem, mas não trabalhando na transportadora do pai. E eu falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, mas é tão fechado, que os próprios sindicatos você não vê mulher assumindo, né? Mas eu vejo assim, nós temos que fazer essa diferença. Eu acho que de uma forma muito tranquila, cada um tem que ir assumindo e conquistando o seu papel, opção de casar ou não, de ter filho ou não, hora certa, isso vai de cada um. Eu acho que a gente procura muito regras, a gente procura muito um modelo, e não existe, né? Quando a gente fala que a gente tem um filho e não vem com manual de instrução, não vem mesmo, nada existe uma regra. Vocês falaram em outras apresentações dessa que vocês fizeram, de não ter a receita do bolo. Não existe, gente. Cada um tem que se identificar, se encontrar naquilo que te faz feliz, né? Deixar o coração falar. Eu faço terapia há muitos anos. E eu acho isso muito, quem pode, quem consegue, de alguma forma, eu acho isso muito importante para a gente conciliar, né, tudo isso na nossa vida. Então, eu vejo assim, na terapia onde a gente vai muito só pelo lógico, a gente também tem que deixar o nosso corpo, a gente tem que também deixar o sentimento aflorar e ver aquilo que é importante para a gente. O que nos faz feliz? O que nos realiza? Então, eu aqui na empresa já há um bom tempo venho, às vezes eu chego até para a Camila, assim, Camila, a gente precisa, Oswaldo, às vezes eu tenho que dar uma intimada no Oswaldo, né? Todos eles aqui, todos os diretores me respeitam muito, eu falo, eu acho que assim, eu não sinto em momento nenhum de nenhum diretor ou de gerente qualquer, tipo assim, eles me veem realmente com muito respeito, com muito carinho e com conhecimento, porque o que eu falo com conhecimento daquilo que eu vivi e vivo. Mas assim, eu venho batalhando muito e eu acho que antes da gente ter toda uma diversidade dentro da nossa empresa, dentro de onde a gente está, a gente tem que se incluir nisso, né? Eu acho que a gente tem que não só se incluir, mas como incluir aquele que está ao nosso lado. Então, eu venho batalhando muito na empresa, não sei se muito, mas o suficiente aí para devagar a gente ir conquistando esse espaço, para que vocês, mulheres, que estão aí junto com a gente,
possa, de fato, batalhar por esse lugar. Eu quero ver muitas mulheres em cargo de liderança aqui. E quero ver muitos homens também. Um tempo atrás, eu cheguei e falei, gente, por que ninguém aí do financeiro se candidata a nenhuma vaga? A gente teve oportunidade bacana em Uberaba, nós tivemos uma pessoa lá de Belo Horizonte que se candidatou e foi se tornar gerente da filial de Uberaba. A empresa possibilita isso, né? Eu acho que cada um de nós aí temos que fazer o nosso papel. Eu acho que antes de mais nada, nós temos que nos conhecer e nos incluir no papel, ser o grande protagonista da nossa história, né? Lindas palavras. Exatamente isso, Vera. Eu também penso assim, eu acredito muito que você precisa ter um propósito, né, na sua vida. E você só vai ter um propósito exatamente se você se autoconhece, se você sabe aonde você quer chegar, o que você quer. E isso que a Vera falou de se incluir é muito verdade. Uma vez eu assisti uma palestra aqui em Ribeirão, na CI, de duas professoras que vieram de fora, e elas falaram uma coisa que é muito importante: ache um círculo de amizade de mulheres em tudo que você gostaria de viver, de trazer para você. Então, a gente tem um círculo de amizade de amigas, ok. Aí você tem que ter um círculo de amizades de mulheres que te inspiram profissionalmente. Até eu já participei do Lead Mulher com a Vera, a gente começou um trabalho de mentoras mesmo. Então, todas as viagens que a gente tinha, ou encontros que a gente tinha, eu sempre aproveitava sentar do lado de uma, ouvir a história dela, trocar figurinhas com ela. Então, esse círculo, né, que você até começou falando sobre isso, que a gente quer competir entre si, isso tem que cair por terra, gente. Isso não pode acontecer, porque a gente precisa uma dar a mão para a outra. Os desafios são enormes. É isso que todo mundo está falando aí: ter filho, carreira, marido, né, vida social. É tanta coisa que, se a gente não se ajudar, a gente perde tempo de evolução, olhando para essas coisas assim que não tem importância, né? Então, primeiro, tem um propósito na sua vida, onde você quer chegar, seja ele qual for. Meu propósito é ser mãe, eu não quero trabalhar, ok, perfeito, né? É um propósito maravilhoso. Meu propósito é trabalhar, no meio da minha carreira quero ter filhos. Então, não tem certo e errado, o julgamento precisa diminuir e nós temos que ser mais gentis conosco. Isso é muito importante, trazer gentileza e leveza. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Teve uma pergunta sua que você falou, como que é isso, ter filho? É enlouquecedor, gente, sinceramente. É uma coisa enlouquecedora. Tem hora que eu falo, para tudo, eu quero descer, gente, por favor, que eu acho que eu não vou dar conta. É o que a Vera falou. A gente dá conta de tudo, mas e se não der, tudo bem também. Pede ajuda. Se você tem esse círculo de amizade, ou no profissional, ou no pessoal, se a tua empresa é uma empresa que oferece um espaço de RH que você pode ir lá bater um papo, honre por isso e agradeça, porque assim, a gente tem que se unir, é muita coisa ao mesmo tempo, então seja gentil com você. Se você dá conta, ok, se você não dá também, se permita não dar conta. Então, se permitir, se conhecer e se respeitar é muito importante nesse processo da vida. Eu acredito muito nisso. E eu acho que é isso. Tem mais gente falando aqui de terapia, né? Faço 15 anos de terapia, sem parar e sem ter alta do terapeuta, né? Eu acho que é isso, se conhecer, né? Porque se a gente não se conhece, a gente não se permite. Tem muito comentário aqui, deixa eu ler um pouco, porque senão vai acabar a live e a gente não conseguiu responder todo mundo. A Malu, Vera, você faz a diferença na RTE. Sei o valor que você dá às mulheres e como incentiva a todas nós. A Cris Lemes também está com a gente há mais de 15 anos. Meninas, parabéns, adorei. Mulheres fortes e admiráveis. Exemplos para nós. Obrigado por compartilhar a experiência de vocês. Um beijo. Obrigada, Cris, por estar acompanhando mais um com a gente. Realmente, regras não existem. A sociedade cobra muito da mulher que ela seja plenamente realizada em todos os âmbitos da sua vida.
familiar, financeira, amorosa, essa cobrança acaba influenciando nas nossas decisões, nas decisões da maioria das pessoas, e pode ser que muitas vezes isso não seja o desejo de todas, né? A Laís da controladoria fez esse comentário e é isso, né? Se quer casar, casa, não quer, não casa. Quer ter filho, tenha, não quer, não tenha, né? Não tem certo, não tem o certo e o errado, né? A Roxane lá de São Paulo, muito bom esse momento com todas vocês. Acredito na máxima das escrituras. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Sendo assim, vale aproveitarmos com intensidade cada momento que vivemos, tanto como mãe, como profissionais, né? Ela é assistente no SAC lá em São Paulo, e é mãe da Alice de 8 meses. A Rosana da corretora, empresa do grupo, a empresa é motivadora e sempre prestigia os nossos colaboradores. A Cida da 699 lá de Uberaba está aqui há 18 anos e ama estar aqui na Rodonave. Ser mulher é uma luta, porém temos que estar prontas para ocupar nosso espaço sempre. E o trabalho faz bem para a nossa autoestima. A Cida falou aqui com a gente. O que mais? Tem mais coisa aqui. Tem muita coisa. A cada dia, Fernanda Lima aqui de Ribeirão também, vejo as mulheres no poder e me orgulho de estar também nesse meio. Ela está iniciando uma carreira empreendedora, está aqui com a gente há bastante tempo. E tem um comentário aqui, meninas, quero chegar na idade de vocês linda assim, estão de parabéns. Depois vocês contam o segredo, vocês contam o segredo da beleza pra gente. Ô, Camila, a gente tem que aumentar o tempo da live, é tão gostoso. Não, pois se vocês não tiverem compromisso depois, a galera vai ficando. Aí é difícil. Falar que não tem compromisso depois é difícil. Mulheres fortes e exemplares. Gratidão por vocês compartilharem as experiências com a gente, né? A Lucimara, aqui de Ribeirão, também faz o ano que vem, acho que ela faz 25 anos com a gente. Agradeço muito a Vera, a mulher que eu sou hoje, eu tive muitos conselhos dela. Parabéns, meninas, o evento está maravilhoso. Está ficando mais difícil. A gente achou que o mês passado ia ser difícil de superar, porque foi recorde de audiência e recorde de comentários, mas esse tá maior, assim, eu não estou conseguindo dar conta de acompanhar e conversar com vocês. A Juliana, aqui do treinamento de Ribeirão, falou, faz muito sentido sobre estar perto de quem nos inspira e nos encoraja, né? A Jana falou um pouco disso. Eu acredito que temos que nos apoiar mais, aprender cada vez mais umas com as outras, ser mais gentis umas com as outras, né? Mulher é assim, né? Todo mundo fala que mulher se arruma para outra mulher, né? Para fazer inveja na outra mulher, para disputar com a outra mulher, né? Então, essa cultura do machismo, ela também veio associada a uma cultura de uma competição feminina, né, de uma competição entre as mulheres. E eu acho que a gente vem num movimento muito bacana de diminuir isso, né? Eu acho que tem muitos materiais, né, nesse momento de pandemia, lives, mas tem muitos grupos de apoio, grupos de liderança feminina. A gente vê as mulheres se empoderando, né? Muito bacana ver a Jana aí na 5ª geração de uma empresa de mais de 100 anos assumindo um papel tão importante. A Vera já há alguns anos dizendo, eu também construí isso aqui, eu também quero ser vista, né? Então, a gente... ninguém vai convidar a gente, tá? Isso aqui, meninas que estão assistindo aí, ninguém vai convidar a gente é que precisa dar uma de bicão de festa lá e se posicionar, e se a gente quiser quiser ser ouvida, ter aí um posicionamento e dar um posicionamento e buscar os nossos espaços, certo, mulheres? Desculpa que bati o dedo. Certíssimo, Camila. Eu acho que, penso, né, que a essência de tudo na vida da gente é humildade. Uma palavra-chave que a gente tem que manter na nossa vida, ser humilde na essência, né? Que a gente possa... E assim, nós não construímos essa história sozinho, né? O João fundou ela sozinho, mas ele não construiu sozinho. Eu tô com ele há anos, mas nós não construímos sozinho. Cada um tem o seu papel. Então, penso que realmente nós mulheres temos que nos mobilizar e deixar de nos sentir inferior, de deixar essa competição. Eu acho que quando a gente promove uma competição, né, é a mesma história lá quando você joga tênis ou joga frescobol, né? A gente tem isso num livro lá.
O que você quer jogar? Você quer jogar para... Porque assim, o tênis você joga para ser o campeão, não é? Um só vai ganhar. No frescobol é uma diversão. Você joga para estar sempre jogando em dois. Então, a gente tem que pensar assim, eu não vou fazer nada sozinho. E se eu quero o meu papel, eu vou lutar por ele. Eu não preciso passar por cima de ninguém. Eu posso construir meu espaço sozinho. Eu construindo, fazendo essa busca. Lógico que vão estar as pessoas ao nosso redor, mas nós, como mulheres, nós podemos fazer e devemos fazer a nossa parte de conquistar e construir a nossa história. Concordo com a Vera. A gente não constrói realmente nada sozinha. Assim, eu tenho uma gratidão enorme por todas as mulheres, os homens e todas essas pessoas que me acompanham na minha vida profissional, mas eu tenho uma gratidão enorme pelas minhas secretárias que estão em casa e que me ajudam a cuidar dos meus filhos, a cuidar da minha casa, que são mulheres também batalhadoras, que largam os filhos em casa para vir trabalhar também. Então, assim, é aquele círculo que eu falei para vocês, né? Se rodeiem de mulheres e de amigas e de pessoas que você pode contar mesmo, porque ninguém faz nada sozinho. E a outra palavra, assim, a Vera falou de humildade, eu acredito demais nisso, né? E outra palavra que eu gostaria de falar aqui é a coragem. Eu acho que coragem, a gente tem que acordar todo dia, se olhar no espelho e falar coragem, porque os desafios são enormes, mas eles são do tamanho que a gente dá conta, né? Então, todo dia ter coragem mesmo, humildade, muita fé no coração, porque a fé move montanhas mesmo. Estou ouvindo. Eu que estava com o mudo, gente. Uma das melhores decisões que eu tomei na vida foi admitir minhas fraquezas e entender que não é um sinal de fracasso precisar de ajuda. Nós, mulheres, precisamos nos unir e nos ajudar. A Carol, do financeiro aqui da Matriz. A Sofia, aqui de Ribeirão também. Obrigada, Vera Naves, por tudo que tem feito por nós, mulheres, nessa empresa. Vimos recentemente contratações de mulheres na área comercial em posição de gestão, que nos dão muita inspiração. E as motoristas também, né, viu, Jana? Esse ano a gente contratou várias motoristas. A Nádia, lá de BH, fala que é bacana a licença maternidade, né? E as empresas que adotam, ela sabe a dificuldade que é os 4 meses, os 6 meses, mas o quanto é importante esse período aí com os filhos, né? E aí tem uma pergunta aqui, ó. A Thalita aqui da TI, aí eu vou fazer essa pergunta para a Vera, mas eu vou estender para você também, viu, Jana? Vera, você abriria uma transportadora se o ramo da Rodonaves fosse outro? E aí, Jana, você abriria uma rede de concessionárias de caminhões e ônibus se a sua família tivesse outro negócio? Ô, Thalita, e a todas vocês aí, né? Hoje, conhecendo tudo, sim. Né? Na época, não sei se abriria, né? Mas eu acho que tudo demanda da oportunidade que a gente tem. Então, assim, hoje eu tenho uma grande experiência em transporte, certo? Não consigo me ver fazendo outras coisas. Já tive inúmeras vontades aí de empreender sozinha, de fazer, mas assim, a hora que eu olho, assim, você ama o que faz, você faz o que ama, né? Eu me vejo nas duas coisas, tá? Então, eu acho que eu faria, com a experiência que eu tenho hoje, eu faria. Eu concordo com a Vera. Eu sou apaixonada por caminhão. Meu apelido é Sula Miranda, entre as minhas amigas. Eu adoro a cultura de caminhoneiro, que fico feliz dessas motoristas mulheres. Você me falou, né, sobre o movimento que vocês começaram esse programa em 8 de março, né? A gente também fez um movimento com várias mulheres motoristas, inclusive a minha gerente de vendas, a mãe dela foi a primeira motorista de ônibus de Ribeirão Preto.
E ela levou o jornal que saiu lá na época, e aí tinha a primeira motorista de ônibus embaixo, a primeira frentista mulher de Ribeirão Preto. Então, assim, eu gosto muito. É a mesma coisa que a Vera falou, né? Hoje, com o conhecimento que eu tenho, tudo, eu gosto demais. Eu acho que é uma movimentação, assim, é algo bem agitado, acontece muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu sou apaixonada no que eu faço, assim. Eu abriria. Se Deus me permitir, eu vou abrir mais concessionárias. Amém, né? Amém, amém. Amém. A Karina da 375 é a nossa unidade de Londrina. Eu sempre estou aqui, ouvindo e trabalhando ao mesmo tempo. Esses homens que se segurem, a mulherada tá que tá. Se não dão conta, dá licença para nós que a gente dá. A Patrícia aqui. Gostando. Tô gostando da participação da mulherada, viu? Ao mesmo tempo em que somos sensíveis a cada situação, sempre mostramos a força que nós temos. Muito bacana e gratificante participar deste evento da primeira vez. Espero que você participe de outros. A Kelly de Uberaba, eu já admirava a Dona Vera antes. Agora que estou conhecendo um pouco mais da sua trajetória e sua história de vida, fiquei ainda muito mais fã. Você é o cara, Vera. Você não é a mina, você é o cara. Gostei. Beijo, Kelly. Ô, Jana, você desculpa que agora tem uns comentários para a Vera aqui, o pessoal conhece ela e aí fazia tempo que ela não conversava com a gente. Ela então merece, ela merece. Façam comentários elogios. Também é uma outra coisa que eu ia falar. Aprendam a elogiar umas às outras. Não custa nada, gente. Faz o dia da pessoa. A gente tem que se elogiar sempre. Isso é muito positivo. Tem que fazer isso. Então vai. Pode começar, Camila. Vai. Eu gostaria de dizer aqui que estamos em um meio muito machista. É muito difícil quebrar alguns paradigmas. Mas eu tenho a honra de trabalhar em uma empresa que a vice-presidente tem uma trajetória incrível de ajuda, de amparo, de família. E isso nos enche de esperança e de vontade. A Camila Cidade hoje está participando mais do que todos os outros dias. A Camila, eu quero ver ela cantando. É a Camila de São Paulo, né? É, a Camila de São Paulo. É, a Camila quero ver ela cantando. E o que mais acho de lindo na Vera é o fato de que ela faz questão de dar para a vida as mesmas felicidades que a vida deu para ela. Desejo a ela o desejo dela de dividir e de querer que todos sejam um só e não apenas um é muito lindo, é uma jornada de luz. Obrigada, Camila. Amanda, adoro aquela frase. Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher e a gente tem aqui uma prova disso. Mas eu digo que é ao lado. Ao lado. Então a gente vai adaptar a frase tão famosa e aí nós vamos dizer que atrás de um grande homem, ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Sim, somos protagonistas da nossa história e da nossa carreira, Tátila. A Carlinha do TI aqui da Matriz. Esses eventos nos motivam. Parabéns pela garra e por compartilhar essa vivência conosco. A Alessandra de São Paulo está concordando com a Camila. Graças a Deus estamos num momento muito bacana de empoderamento feminino. Ô, Camila, deixa eu só, antes que termina o evento, eu queria, assim, falar uma coisa bem motivadora aí para essa mulherada, que eu espero muito que vocês aí concorram às vagas da empresa, que vocês, espero que todos vocês que estão nos ouvindo possam estar aqui crescendo em cargos de liderança aqui. Se não for aqui, eu vou sentir muito, mas eu quero estimular vocês a procurar isso, né? Não é só questão financeira, questão pessoal, realização como um todo. É a gente saber que a gente pode conquistar aquilo que a gente quer. Então, busquem isso. É muito importante. Mas, lógico, eu quero ver aqui, recentemente a gente buscou aqui, esses diretores novos que entraram, nós buscamos mulheres. E a gente não conseguiu preencher a vaga com mulheres. Então, a gente quer vocês aí como gerente, como tem agora em Londrina, a gente quer gerente de regional, de filial, que vocês possam aí lutar por essa oportunidade está aí. A oportunidade de empresa está, e eu acho que vocês podem conseguir se quiserem. Vai ter um grande apoio nosso.
É isso aí, gente. Busquem se preparar. Alguém falou assim, a escolinha de motorista pode fazer uma escolinha de motorista para mulher. A escolinha de motorista ela não é nem para homem nem para mulher. A escolinha de motorista é para quem quiser. Então, a mulher que quiser ser motorista pode se inscrever na escolinha, porque a gente tem vaga para motorista e vai ter cada vez mais vagas para motoristas meninas. Ixi, velho, o povo das filiais está pedindo para você fazer visita. Ui! Agora você vai ter que Vou fazer. Agora visita virtual. Visita virtual. Podemos começar a fazer uma visita virtual, por que não? Boa ideia, a gente faz um bate-papo por localidade, né? Reúne as mulheres da localidade e faz o bate-papo e a visita. Vou criar um programa. Não tem o café com o presidente? É o roda de prosa com o presidente. Roda de prosa, nem esqueci, desculpa. Então, a gente pode fazer uma roda de prosa com a vice-presidente, não tem problema. Maravilhoso. Ou um nome diferente aí, né, para não copiar. O pessoal, tem gente que fala que o cheiro de diesel contaminou a Jana, risos. Né? Porque a Jana virou a Sula Miranda, aí, então... Eu falo que o diesel corre nas minhas veias, gente. Mais comentários. Gente, eu vou ler alguns comentários aqui, se passar alguns, vocês me desculpem, a gente está caminhando para o encerramento e a mulherada não para de falar. Gratidão pela oportunidade desse encontro e de poder partilhar. A Sandra, também acredito muito nisso. A humildade pode estar em todos os lugares e momentos. Somos iguais e a nossa evolução depende do próximo. Para mim, todas são inspiração, desde a faxineira ao mais alto cargo. Todas, sem exceção, têm algo inspirador em sua trajetória. Todas têm sempre algo a nos ensinar e sempre temos algo a aprender. Mais uma empresa do grupo aqui, lá da Agro, né? A Lívia aí, primeira vez, muito bacana. Lívia, participa todas as vezes. A Solange, ter a oportunidade de ouvir mulheres fortes e de sucesso, sem dúvida nos motiva e fortalece a crença de que podemos sim superar os obstáculos e também nos tornarmos vencedoras. Muito obrigada pela oportunidade. A todas as mulheres dessa empresa que contribuem diariamente para o crescimento dela, me orgulho de cada uma da minha equipe e as encorajo. Não devemos ficar na sombra de ninguém, e sim tocar a nossa jornada. Chega de falar, o tema é maravilhoso, amo o tema. Camila, eu acho que é importante, eu queria até frisar aqui, não sei se já está no final, né, que a Janaína, ela tem uma empresa, no qual a gente também tem uma empresa de vendas de caminhões, né, e o tanto que é bacana, e essa questão que ela falou aí do a gente estar rodeado por pessoas que contribuem. Então, assim, a gente, de uma certa forma, tem uma concorrência, mas nós também somos parceiras, né? E o bacana é a gente se ajudar e ver no outro, ver na outra aí essa força, né? Se espelhar nisso. Eu acho que uma das minhas transformações foi quando eu comecei a participar desses movimentos de mulheres empoderadas. Foi onde eu comecei a me desabrochar mais, né? Vamos chamar assim. Então, é muito importante a gente estar rodeado disso, né? De pessoas que nos inspiram, seja em qualquer sexo, tá? Mas que nos inspiram. É isso, né? Tanto nós convidamos a Janaína, como a Janaína aceitou o convite de vir aqui, né? E dentro do grupo Rodonaves a gente tem a concessionária de caminhões Iveco, né? A Janaína é lá do grupo Santa Emília, que também é um grupo de grandes concessionários, mas é esse apoio, né? O nosso objetivo aqui é fazer essa troca, né? E foi muito bacana. Muito obrigado, viu, Jana, por a gente ter aceito e já mostrar aqui na prática que a gente pode sim se apoiar, se amparar e valorizar aquilo que a gente tem de bom, independentemente de qualquer coisa. Exatamente, é muito importante isso, né? Porque a amizade tem que sobressair, né, gente? A concorrência é em tudo, o tempo inteiro, né? E eu falo muito, a gente tem que aprender uma com a outra, né? Porque tem até grandes empresas, quando você participa de palestras ou você vai assistir alguma coisa, as pessoas pensam, mas aquela empresa é gigantesca, eu nunca vou fazer isso na minha, independente se você é uma loja pequena de roupa, se você vende produtos de limpeza, tudo é aplicável dentro da tua realidade.
Então, essa troca que eu tenho com a Vera, que eu tenho com várias outras companheiras de trabalho de outros departamentos, de outros setores, sempre é algo que você aprende e você pode aplicar no seu negócio. Se não for no seu negócio, vai ser na sua vida pessoal. Todo mundo tem algo a oferecer, mulher tem voz, a gente tem que ter esse laço, essa troca. É muito importante isso. Aqui tem um recado, ó. Como mães de meninos, nós podemos colaborar para um futuro menos machista. Então, quem é mãe de menino aí tem essa missão, né? A Vera a Jana também, né? A Rola de Pinhais, vocês são lindas, exemplos a serem seguidos. Londrina, estamos empoderadas aqui agora com a nossa gestora, né? Que a gerente lá de Londrina agora é uma mulher, né? Acho muito justo uma roda de prosa com a dona Vera. Agora, você me aguenta que eu vou ficar no seu pé para arrumar uma agenda que nós vamos ter que fazer um bate-papo com a vice-presidente. Prometeu, agora nós vamos ter que cumprir. A Silvia da TI, parabéns, foi maravilhoso ouvi-la, uma grande motivação para que possamos mais e mais nos empoderar e alcançar o nosso lugar. O que a Vera e Jana disseram sobre nos elogiarmos e nos ampararmos é muito importante, pois em muitos casos de machismo, as mulheres são mais cruéis com as outras mulheres. E a gente vê notícias tristes sobre isso todos os dias, né? Alcione, o encontro de hoje está sendo muito gratificante, sabe? As palavras e exemplos que nos motivam a perseverar em nossa jornada. Gratidão a dona Vera e a Jana por contribuírem de forma especial com o nosso desenvolvimento. Jana, eu comecei a te chamar de Jana e todo mundo já te chamou de Jana e agora você já é de casa. Tô amando, sou de casa. Me convidem mais vezes, adorei, tô adorando. Você já é de casa. Um beijão para todas nós, que possamos inspirar umas às outras. Amei esse encontro. Mulherada, vamos nos unir cada vez mais. Valeu muito essa live, a experiência dessas mulheres serve para nos motivar ainda mais. A Kátia, a Milena, que hoje está na Agro, já foi nossa aprendiz, já trabalhou ali na diretoria. Tive o prazer em trabalhar mais próximo da dona Vera e admiro muito ela. Agradeço a oportunidade de estar até hoje na empresa, a primeira e única que trabalhei. Que você fique bastante tempo com a gente, Branca. O que mais? A Gleice, aqui do atendimento matriz. Depois de um sábado mega emocionante, que tarde de quinta-feira maravilhosa. Obrigada, RTE, em proporcionar esses momentos maravilhosos de muito conhecimento e trocas de experiências com os colaboradores. 095, a Cássia, agradeço a oportunidade, concordo plenamente. Precisamos nos apoiar, respeitar, elogiar e nos fortalecer. E aí, mulherada, a gente falou disso já em 2 encontros. A gente precisa colocar cada vez mais em prática esse discurso que a gente vem fazendo. Vamos nos apoiar, vamos nos elogiar, né? Vamos nos elogiar, então vamos fazer isso. Mulheres, as portas de desenvolvimento estão abertas, a gente precisa buscar o desenvolvimento para poder ganhar os espaços. Crescer na carreira exigiu da Vera e da Jana um esforço, não é só porque a Jana é daí da família que ela conquistou o espaço dela. No começo ela contou que foi uma trajetória difícil, que ela teve que batalhar muito, né? A Vera acabou de dar exemplo aqui de algumas vagas que a gente abriu para mulheres, mas não encontrou mulheres que pudessem ocupá-las, né? Então, as portas estão abertas, mas cabe a gente também buscar e correr atrás do nosso sonho, do nosso objetivo, nosso desenvolvimento, bater lá na minha porta do RH e falar, ó, quero ajuda, quero isso, quero crescer, né? Então, a gente também precisa fazer a nossa parte. Eu vou ler um último comentário aqui, aí vou pedir para vocês deixarem as palavras finais. Daqui a pouco, quando a gente encerrar, meninas, amanhã ou no máximo segunda-feira esse programa vai estar gravado para assistir de novo, para quem perdeu poder assistir, e a nossa famosa pesquisa para que a gente possa construir os próximos encontros. A Júlia, que foi aprendiz e aí conseguiu ser aprovada num processo de recrutamento interno aqui, não perde um programa. E eu queria deixar a mensagem dela aqui no final, antes de vocês deixarem as últimas palavras, que a gente já passou 15 minutos do nosso tempo e nem percebeu. Muito lindo ouvir isso. Em grande parte dos casos, as mulheres crescem desencorajadas a assumir esses altos cargos. Então, gente, quer crescer, quer se desenvolver? Corre atrás, porque o espaço tem,
é a gente que precisa buscar ele preencher, né? Como eu falei antes, ninguém vai convidar a gente para preencher espaço vazio e cadeira vazia, não. Se a gente quiser, a gente vai ter que ir atrás, batalhar e pedir licença para sentar nessa cadeira. Jana e Vera, está com vocês aí o nosso encerramento. Eu falo, depois a Vera pode, acho que, finalizar, então. Gente, eu só tenho a agradecer a Vera pelo convite, agradecer essas meninas maravilhosas que organizaram tudo aqui. Eu estava sem computador, sem sala, sem nada lá. Elas me convidaram para vir até aqui na Rodonaves e eu adoro vir aqui, é uma energia incrível, eu me sinto muito bem. Então, eu gostaria de agradecer a todas vocês, gostaria de agradecer todos os comentários, todas que nos assistiram. Olha, eu vou sair daqui hoje assim, mais motivada ainda, feliz. Acho muito importante essa rede de apoio. Então, assim, o que eu gostaria de dizer é isso: gratidão, muita gratidão a todas vocês e muita coragem, muito autoconhecimento. E eu desejo o melhor para vocês. Gratidão pelo convite. Bom, eu só vou contar mais uma historinha, pode? Esses dias, né, eu fui numa cabeleireira, eu mudei de cabeleireira 3 anos exatamente atrás. E quando eu fui, o pai dela já é super tradicional em Ribeirão, muitos anos, e comecei lá por ela, porque ela fazia um tratamento no cabelo, eu comecei lá e ela estava aprendendo. Naquele primeiro ano que eu fui, mais ou menos em junho, julho, no final do ano, o pai dela chegou para mim, me deu um vinho e falou assim: olha, eu quero te agradecer muito. Eu falei, me agradecer do quê, né? Porque você está dando uma oportunidade para minha filha. Ela começou faz pouco tempo. Eu olhei aquilo, né? Ah, tá ok, mas para mim ela já estava ali há algum tempo, né? Com o pai, toda a experiência. E até então e é uma gracinha, mas ela deve, sei lá, não tem 30 anos, né? Muito quietinha e tal. E quando foi semana passada, a mãe dela chegou, eles trabalham junto, tá? A mãe dela chegou para mim e falou assim: ai, Vera, né? Ela me trata com tanto carinho, assim. Ela falou assim: sabe, eu preciso te falar uma coisa. A Carol te admira tanto, ela acha você tão diferente, ela acha você tão extraordinária, ela tem uma admiração tão grande. A menina ficou vermelha na hora, eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, mas será? Ela falou assim, nossa, ela te acha muito inspiradora, acha você uma pessoa extraordinária. Eu olhei e falei, nossa, mas eu sou tudo isso, né? Mas eu saí dali tão feliz com aquilo, né? Porque assim, de alguma forma eu ajudei ela a evoluir, ajudei ela a melhorar, né, a credibilidade. Então é isso, né? É que a gente possa nos credibilizar quem está do nosso lado, gerar oportunidade. Então, assim, aprendam, né? Eu acho que a gente tem que ir em busca disso constante, né? Alguns a gente aprende às vezes numa certa idade, ou mais cedo, outros mais tarde, mas a gente tem que estar aberto a aprender sempre. Então, obrigado, Janaína, por estar aqui com a gente, por trazer um pouco é só muito pouco, né? Porque se a gente for ficar falando aqui das nossas histórias, é o dia todo. Obrigada, Janaína. Obrigada, Camila, por conduzir esse trabalho. Estou muito feliz de saber que você e toda a sua equipe, parabéns, né? Você não sozinha não faz todo esse trabalho, você e toda a equipe aí que contribui. Quero parabenizar vocês, porque eu sei que está sendo um grande sucesso essa campanha, esse trabalho aí, programa, né? Esse programa Liderança Feminina, Mulheres em Movimento, tá? Obrigada a cada uma de vocês aí pelas mensagens, pelo carinho, pela admiração, tá? Mesmo aquelas que eu não conheço fisicamente, ou às vezes até de nome, algumas a gente tem contato, acaba conhecendo, mas obrigada pelo grande carinho que vocês têm com a nossa empresa, o carinho que tem comigo, e não desistam dos seus sonhos, que vocês possam batalhar cada dia, e assim, mais do que tudo, acreditar no poder divino, no poder assim, o sonho tem um momento certo para acontecer. A nossa hora é uma, a hora de Deus é outra, mas a gente nunca pode desistir, deixar de batalhar por esse sonho. Tá? Muito obrigada de coração aí. Obrigada, Vera, obrigada, Jana, foi sensacional, né? Eu estou pensando o que nós vamos aí, equipe, né?
É um trabalho aí, eu estou só aqui na frente da tela, mas tem aí a equipe da área de desenvolvimento, a equipe do marketing, as meninas estão um trabalho de bastidores ali, porque esse negócio de fazer coisa ao vivo, gente, não é mole não, viu? Dá um trabalhinho. Mas vocês estão craques. Arrasando. Dá para montar já a TV RTE que nós estamos craque nesse negócio de ao vivo, né? Então, muito obrigada. Eu acho que gratidão foi uma palavra que muita gente falou aqui. E gratidão por vocês, né? Conseguirem dedicar um pouquinho desse tempo para esse programa que vem crescendo e que a gente possa ser sempre mulheres em movimento, mulheres do grupo Rodonaves, família, amigo, que eu sei que esse link é compartilhado e acaba indo para fora dos nossos muros aí, e isso é muito bom, né? Que vá cada vez mais e que vá cada vez mais longe, né? Nossa pesquisa vai ser publicada aí para vocês responderem. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada para quem está em casa, obrigada minhas convidadas. E até a próxima, pessoal. Até, gratidão.